Paz e bem, amigos do EBD em Foco. Muito prazer, eu sou o diácono Melquisedeque e estarei fazendo o comentário da lição desta semana, lição de número 6 da revista de jovens das lições bíblicas da CPAD. O tema da nossa lição é Recuperando o Tempo Perdido. Você pode encontrar esse material no site da EBD em Foco, plataforma do nosso amado e querido irmão Herberson Rodrigues, professor Herberson. Você pode acessá-lo ao www.ebdinfoco.com, como você vê na descrição aqui desse material, e baixar esse slide, adquirir esse material para você estudar, e também você pode usá-lo na sua classe para ministrar para os seus alunos. É um material muito bom, muito barato, e você pode ter um dinamismo muito maior nas suas aulas e também um acréscimo de conhecimento através dos slides da EBD em Foco. Lição de número 6, assunto da lição: recuperando o tempo perdido. Recuperar o tempo perdido, aquele tempo que desperdiçamos vivendo o que Deus não preparou para nós. Todos nós já perdemos tempo com alguma coisa. Quando deixamos para trás, a nossa alegria é imensurável. Todos nós desejamos isso, deixar para trás aquela vida de perda de tempo. Mas não é fácil, não é definitivamente fácil fazer isso. Felizmente, a graça de Deus nos proporciona este êxito. A graça de Deus é quem nos capacita para deixar esta vida de perda de tempo e viver uma vida que agrada a Deus. Não é sorte, não é mérito, nem é destino. É a graça de Deus que nos dá a chance de recuperar o tempo perdido. O texto do dia: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Joel capítulo 2 e verso 25. O texto do dia fala de uma promessa de restituição que Deus faz a seu povo, Judá, após uma terrível praga de gafanhotos que devastou toda a produção agrícola da nação. Para que isso acontecesse, Deus chama seu povo a um grande e profundo arrependimento. É sempre assim quando Deus quer restaurar-nos. Ele sempre manda que arrependemos-nos de nossos pecados. Toda restauração vem sempre depois de um sincero arrependimento. Síntese: sem a ajuda de Deus não podemos recuperar o tempo e as oportunidades perdidas. É mais uma perda de tempo tentar recuperar o tempo perdido sem a ajuda de Deus. Só Deus pode nos ajudar a recuperar o tempo perdido. Todas as vezes que nós tentarmos recuperar o tempo perdido com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, será uma perda de tempo ainda maior. A síntese desta lição traz uma verdade muito importante. Sem a ajuda de Deus, não podemos recuperar o tempo e as oportunidades perdidas. Somente através de Deus, o Senhor do tempo e dono de todas as oportunidades, poderá nos ajudar, poderá nos direcionar, nos dirigir para uma nova vida, para um novo tempo, um tempo e uma vida de oportunidades novas. O texto bíblico, o texto que dá base ao comentário desta lição, se encontra em Jó, no capítulo 1, versos 1, 3, 12, 18 a 21, e Jó 42, versos 10, 12 e 17. Eu não vou me deter no texto bíblico por uma questão de tempo, mas eu acredito, e deixo aqui o meu conselho a você, professor especialmente, que faça um estudo sistemático, até um estudo mais aprofundado do texto bíblico que dá base para esse comentário. É importante que você leve seus alunos também a estudarem o texto bíblico. Não fique apenas no comentário.
Pesquise as referências bíblicas que estão no comentário, mas também aprofunde um pouco no texto bíblico. É muito importante que você faça isso. Dinâmica. Você acha que os resultados de sua vida até o presente momento são bons? Ou você está numa viagem de um dia curto, do nada para o nada? E por qual motivo você chegou a esta conclusão? Pois bem, é importante que você faça essa dinâmica com seus alunos. Você acha que os resultados de sua vida até o presente momento são bons? Ou você está numa viagem de um dia curto, do nada para o nada? Quem disse isso foi um senhor Ernest Hemingway, que inclusive era ateu. E é uma reflexão muito importante que precisa ser feita. A nossa vida é uma vida dinâmica, uma vida contínua de produtividade. É importante que você leve os seus alunos, especialmente porque essa é uma classe de jovens, e nós vivemos um momento onde a juventude é extremamente ociosa, produz muito pouco. Nós temos falado no decorrer dessa lição sobre preguiça, sobre ativismo, e é importante que o jovem entenda sobre o momento em que ele está vivendo, para que ele possa fazer um prospecto da sua vida, para que ele possa entender a sua missão nesse mundo, que não é uma missão, como diz aqui o texto, de uma viagem de um dia curto do nada para o nada, que ele tem uma grande importância para a construção da sua história, da história do seu país, da história da sua igreja, da história da sua família. Dinâmica, então faça essa dinâmica com os seus alunos, que é muito importante, leve eles a esta reflexão. Introdução. Ao tratar a respeito da preguiça, do ativismo e da ansiedade, estamos mostrando o quanto desperdiçamos o tempo e as oportunidades que Deus nos concede. Olha que interessante. Preguiça, ativismo e ansiedade são totais perda de tempo. Nós precisamos buscar uma vida de equilíbrio. Isso é, sem dúvida, muito importante. Todos nós precisamos ter essa consciência de que a vida boa é uma vida equilibrada. A preguiça é algo que está para baixo. É uma vida sem energia. É uma vida sem potência. O ativismo já é uma vida com potência demais, onde as pessoas estão colocando força e energia demais nas coisas, e isso acaba levando eles a aplicar energia em coisas inúteis, a fazerem coisas inúteis. A ansiedade também leva ao medo, e esse medo pode levar à paralisação e uma vida de improdutividade. Portanto, aqui está um conselho muito importante, né? Ao tratar a respeito da preguiça, ativismo e ansiedade, estamos mostrando o quanto desperdiçamos o tempo e as oportunidades que Deus nos concede. Deus quer definitivamente de nós uma vida equilibrada. Muito podemos fazer em favor do reino de Deus, nossa família e do próximo. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los a Deus, abandoná-los e seguir adiante, pois o Pai Celeste sempre nos oferece uma segunda chance. O que não podemos é persistir em nossos erros. Uma vida de erros é uma vida que leva à destruição não somente de nós mesmos, mas também daquilo que está à nossa volta. Nós, como crentes, fazemos parte do reino de Deus. Nós às vezes pensamos que a salvação é individual, cada um cuida da sua. Isso é uma forma egoísta de pensar o reino dos céus. Nós somos membros de um só corpo, somos súditos do mesmo reino. E a vida que levamos, ela influencia
todo o resto. Influencia o reino de Deus, influencia a família e, consequentemente, influencia a vida do próximo, daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los a Deus, abandoná-los, seguir adiante, pois o Pai Celeste sempre nos oferece uma segunda chance. O que não podemos é persistir nos nossos erros. Como eu disse, a respeito do texto do dia, o texto do dia nos fala de uma promessa de restituição que Deus faz ao seu povo, após uma terrível praga de gafanhotos que devastou toda a produção agrícola da nação. Para que isso acontecesse, Deus chama o povo a um grande e profundo arrependimento. É sempre assim, quando Deus quer restaurar as nossas vidas, quando Deus quer nos abençoar, Ele sempre nos convoca a nos arrependermos sinceramente, abandonar os nossos erros, aí sim tomar posse das bênçãos de Deus. Tempo de recomeçar. Perdendo tempo. Perdemos tempo quando passamos a viver fora do propósito divino. O Senhor deseja que todos os homens vivam com um propósito, glorificar o seu nome. Mas quando não queremos viver de acordo com os desígnios de Deus, pecamos e perdemos o que o Pai tem de melhor para as nossas vidas. É interessante nós observarmos esse texto, esse ponto aqui da nossa lição. Perdemos tempo quando passamos a viver fora dos propósitos divinos. O Senhor deseja que todos os homens vivam com um propósito, glorificar o seu nome. Mas quando não queremos viver de acordo com os desígnios de Deus, pecamos e perdemos o que o Pai tem de melhor para as nossas vidas. Só para nós entendermos ainda melhor, quando dizemos aqui, quando não queremos viver de acordo com os desígnios de Deus, pecamos e perdemos o que o Pai tem de melhor para as nossas vidas, a Bíblia diz que os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Viver fora dos propósitos divinos é viver fora da vontade de Deus. Fora de Cristo não tem nada de bom para nós. Viver dentro dos propósitos de Deus, viver os propósitos divinos, fazer a vontade de Deus, é viver em Cristo, é estar em Cristo. E fora de Cristo não há nada. Fora de Cristo não há amor, fora de Cristo não há paz, fora de Cristo não há benignidade, não há bondade, fora de Cristo não há nenhuma das virtudes do Espírito, não há fruto do Espírito, fora de Cristo só há condenação, só há perda. Por isso, nós precisamos entender que para nós termos uma vida abençoada, para que nós precisamos estar dentro da vontade de Deus, vivendo os propósitos divinos, que é glorificar o seu nome. Fora de Cristo não há nada para nós, só há juízo, porque fora de Cristo está o pecado, está o mundo, está o diabo, e a ira de Deus está sobre estes. Mas em Cristo nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Paulo tinha consciência de que os seus atos e realizações no judaísmo foram uma grande perda de tempo e propósito. Depois que Paulo avaliou o que havia conquistado em sua vida, disse que tudo aquilo era perda, quando comparado à grandeza de conhecer a Cristo. Sem dúvida, o exemplo do apóstolo Paulo aqui é muito importante, porque para muitos, as conquistas pessoais são a grande realização da sua vida. Mas o apóstolo Paulo era um homem próspero no judaísmo, era um homem respeitado pelo sinédrio, era zeloso, era fariseu, zeloso. Paulo se orgulhava do que ele era um homem cheio de conhecimento, educado na escola de Gamaliel. Mas quando Paulo conheceu a Cristo, tudo isso que ele viveu no judaísmo, ele teve como perda de tempo. Ele chegou a chamar de que isso era esterco, era algo imundo, algo que não servia de nada. Paulo entendeu que a vida boa,
que o bom da vida é viver a vontade de Cristo, é conhecer Jesus. Nós precisamos entender que conhecer a Cristo é tudo. Conhecer a Cristo revela a nós todo o plano de Deus para nós. O não conhecimento de Cristo nos leva a uma vida de escravidão. Quando nós não nos preocupamos em conhecer a Cristo, os homens nos escravizam. Existem muitos preceitos de homens, existem muitas doutrinas de demônios que são disseminadas por aí e muitas pessoas estão sendo escravizadas porque falta conhecimento de Cristo. Quando Paulo teve o seu encontro com Cristo, quando ele conheceu a Cristo, ele entendeu que tudo aquilo que ele viveu no judaísmo, tudo aquilo que ele viveu antes, era perda de tempo. Quer ganhar tempo? Busque conhecer a Cristo. Reconhecendo o tempo. Paulo, servo de Jesus Cristo, afirmou: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Romanos 13 e 11. Ele tem o cuidado de alertar aos crentes romanos quanto à urgência do tempo em que viviam. Ele aponta vários acontecimentos quanto ao tempo do fim. Paulo também afirma que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Olha só que interessante. Paulo diz, ele tem o cuidado de alertar aos crentes romanos quanto à urgência do tempo em que vivem. Quando ele diz aqui, e isto digo, reconhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Como nós estamos em uma classe de jovem, uma lição voltada para o público jovem, é importante frisar aqui um ponto que é recorrente no meio dos jovens, deles dizerem que ainda é muito jovem, que precisa aproveitar a vida. Olha, Paulo está aqui nos advertindo que nós precisamos despertar do sono. Até porque uma vida fora de Cristo não é ganhar tempo. Tem muito jovem que pensa que vai aproveitar a vida lá fora e quando estiver mais velho, então ele vai querer fazer a obra do Senhor. Ou mesmo que aqueles que não se decidem sair da igreja, mas ficam dentro da igreja com uma vida ociosa, uma vida vazia, esperando o tempo chegar, esperando amadurecer, esperando envelhecer para fazer a obra. O momento de fazer é agora. O momento de ganhar é momento de ganhar tempo. E ganhar tempo é fazer agora. É aproveitar a oportunidade agora. Deus está dando a cada um de nós a oportunidade de fazer agora. Não de esperar o tempo chegar. O tempo é hoje. A obra de Deus precisa ser feita hoje. A decisão de crer, a decisão de amar a Deus, de servir a Deus, a decisão de buscar o poder do Espírito Santo é agora. A decisão de orar, a decisão de ler a Bíblia, a decisão de abandonar o pecado é agora, não é no futuro. Ele aponta vários acontecimentos quanto ao tempo do fim. É importante que nós tenhamos essa concepção de que nós não temos tanto tempo, que o fim está próximo. Mas também é importante frisarmos o que Paulo diz aqui, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Isso é importante porque muitas pessoas carregam um estigma do passado, carregam a culpa de algo que cometeu, de algum pecado, de algum erro que cometeu no passado. Olha, você precisa entender, nós precisamos entender que Deus perdoa os nossos pecados. Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento. Certo teólogo diz que Deus lança os nossos pecados no mar e coloca uma placa: proibido pescar. Com isso, ele está afirmando que Deus não está pensando no seu passado. Deus não está contando o seu passado, até porque o sangue de Cristo, ele não era como o sangue dos animais no Velho Testamento, no ritual do sacrifício, que cobria o pecado, era um símbolo de cobrir o pecado. O sangue de Cristo remove, ele limpa, ele purifica, ele lava, ele deixa mais alvo do que a neve. E uma forma muito importante, a forma talvez, eu posso dizer,
a forma de nós abandonarmos tudo isso é buscar um arrependimento. Talvez nesses últimos tempos em que a cristandade está vivendo uma letargia espiritual profunda, a nossa maior necessidade seja uma necessidade de arrependimento. É extremamente importante. Precisamos nos arrepender. Quando Davi diz, dai-me um coração quebrantado, a ideia talvez de Davi aqui é, dai-me um coração continuamente arrependido. Sem dúvida, repito, de muitas coisas que temos urgência e necessidade profunda hoje em dia no meio dos cristãos, nós temos urgência, necessidade e urgência em nos arrepender. Só teremos um avivamento, só teremos vida abundante na igreja de hoje após nos arrependermos. Hoje ainda há tempo para nos arrependermos e voltarmos para Deus. Mas sabemos que em breve o dia do Senhor virá. O tempo da oportunidade se findará. O Senhor Jesus exortou a igreja de Éfeso para que se lembrasse de onde havia caído e voltasse a fazer o que era correto. Sempre é tempo de recomeçar. Quero dizer a você, professor, que faça uma pesquisa mais aprofundada sobre o que foi dito à igreja de Éfeso. Essa é uma palavra muito profunda que Jesus disse para a igreja de Éfeso, que ela deveria voltar ao primeiro amor. Aqui traz-nos uma ideia de arrependimento, traz uma ideia de reconhecer que estava errado. A igreja de Éfeso era até uma igreja piedosa, era uma igreja que tinha uma doutrina sólida, mas estava faltando amor, estava faltando fervor. Aquela igreja possivelmente estava vivendo um período de legalismo, era rígida, combatia a doutrina dos nicolaítas. Era uma igreja que foi louvada. Jesus louvou a postura daquela igreja que combatia as heresias, mas era uma igreja que estava perdendo o amor, era uma igreja que estava perdendo a sensibilidade espiritual, estava entrando em um legalismo profundo. E isso é muito perigoso. Nós precisamos estar sempre nos arrependendo, sempre nos quebrantando através do Espírito Santo. Nós precisamos sempre buscar isso, porque nós sabemos que o tempo que nós temos é um tempo curto. Em breve, o dia do Senhor virá e a oportunidade de nos arrepender, a oportunidade de restaurar a nossa aliança com Deus vai passar. É importante que nós sempre busquemos um arrependimento, voltar ao primeiro amor, como foi aconselhada a igreja de Éfeso. E o que é muito importante também e alegrador é que sempre é tempo de recomeçar. E o tempo, claro, é hoje. Desistir jamais. A perseverança diante das dificuldades é uma das características daqueles que já experimentaram do amor de Cristo mediante a fé. Sabemos que aqueles que amam a Cristo tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Provar o amor de Cristo é algo muito importante. Porque o amor de Cristo vai nos fortalecer. O amor de Cristo vai nos alimentar para que nós possamos continuar na nossa caminhada. Alimentados por Cristo, o pão vivo, a água viva, nós podemos vencer os dias maus. É interessante notarmos que nós não temos outro caminho. O caminho da nossa vitória é Cristo.
Já foi dito no início, fora de Cristo não há nada para nós. Fora de Cristo só há juízo. Nós precisamos do amor de Deus. E o amor de Deus está em Cristo. Fora de Cristo só há o juízo e a ira de Deus. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos nos alimentando do seu amor, estamos provando o seu amor, estamos sendo sustentados pelo seu amor. Isso nos fortalece, isso nos dá a força que precisamos para perseverarmos diante das dificuldades. Esta é uma característica exclusivamente de quem vive a vontade de Deus, de quem está se alimentando do amor de Deus, de quem está em Cristo Jesus. Como diz o versículo 1 Coríntios 13, sabemos que aqueles que amam a Cristo, tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Pelo amor. O amor é o dom mais importante. Como diz lá em 1 Coríntios 13, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Jó amava a Deus, por isso, diante das muitas adversidades, ele declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó não desistiu de amar e buscar a Deus, mesmo sofrendo. Você é daqueles que na primeira adversidade pensa logo em desistir? Não desista jamais de amar, buscar a Deus e a sua vontade diretiva, pois vale a pena. A história de Jó é uma história muito interessante, porque nós olhamos para Jó e vemos ele diante de um sofrimento colossal. Algo que é até difícil a gente lidar com o conceito do sofrimento de Jó. Mas Jó suportou tudo isso porque Jó tinha uma visão de Deus diferente do que nós temos. A visão que a maioria das pessoas nos dias de hoje tem sobre Deus é a visão de um Deus subserviente, de um Deus fraco, de um Deus que é servo, de um Deus que é obrigado a suprir as nossas necessidades. Eu acho interessante uma frase do A.W. Tozer, que ele diz que ainda que Deus não respondesse nenhuma das suas orações hoje, ele ainda o adoraria e o amaria pelo que ele fez na cruz do Calvário. Jó cita um versículo que é muito importante, tem um versículo no livro de Jó que ele fala que é muito importante, onde ele diz que eu sei que o meu Redentor vive. É muito interessante a perspectiva que Jó tem de Deus. É uma perspectiva que nós precisamos ter de Deus. Porque Jó entendia o seguinte: se eu morrer aqui nessa terra, eu estarei eternamente com ele. Então não me importa o sofrimento. Eu jamais vou desistir de Deus, porque o que é mais importante é Ele. O amor de Jó, o coração de Jó estava em Deus. Quando nós enfrentamos a adversidade e desejamos desistir, porque na maioria das vezes o nosso coração não está em Deus, está nas coisas desse mundo. E elas são instáveis. Portanto, a nossa fé vai ser uma fé superficial, uma fé instável, porque baseada em coisas superficiais, coisas perecíveis, coisas estáveis. A fé de Jó, a devoção de Jó a Deus é que garantiu a sua perseverança. Ele acreditava num Deus que tinha todo o direito, inclusive de castigá-lo. Mas ele também acreditava num Deus que tinha o melhor para ele, que se não fosse nessa terra, mas seria na eternidade. Por isso que ele chegou a dizer: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó estava olhando para muito além do seu tempo e mostrando que a vida é muito mais do que o que vivemos aqui na terra, mas que Deus tem o melhor para nós, que é a vida eterna com Cristo Jesus. Por isso, desistir jamais. A restituição do tempo. Deus, agente da restituição. Davi, ao contrário do que a maioria dos reis faziam, restituiu a Mefibosete, filho de Jonatas, todas as terras de Saul. 2 Samuel 9:7.
Davi não somente restituía os bens materiais, mas de contínuo convidava o filho de seu amigo para comer com ele à sua mesa. Deus pode restituir o que perdemos, ele também tem poder para restabelecer o tempo perdido. A história de Mefibosete é uma história muito conhecida e ela é sempre tomada nessa perspectiva da restituição, onde Davi, como rei segundo o coração de Deus, no sentido de que Deus escolheu Davi, ele como um rei piedoso, muitos pregadores fazem esta analogia, essa conjectura de Davi, a imagem de Deus, restituindo aquilo que um pobre miserável, por alguma razão, por uma circunstância da vida, havia perdido. E ainda colocando ele para sentar à mesa, para desfrutar, o que talvez aqui seja o mais importante, desfrutar da presença do rei. Não apenas ter de volta o que ele havia perdido, mas agora ter o direito, o privilégio, ter o gozo de estar na presença do rei, que sem dúvida naquela época era o desejo de muitas pessoas sentar à mesa do rei. Como dizia Agostinho, o passado, o presente e o futuro são para ele a mesma coisa. Deus é o único protagonista em relação ao tempo. E só ele tem poder para restituí-lo. Como eu disse no início, não é sorte, não é destino, não é mérito. O tempo perdido só é restituído porque a graça de Deus é Deus, pela sua infinita e maravilhosa e livre graça, que nos dá a oportunidade de sermos felizes e abençoados. Perdemos boas oportunidades na vida por rebeldia, desobediência, medo e preguiça. Mas quando nos arrependemos e buscamos o perdão do Pai, Ele nos dá novas oportunidades. A obstinação e desobediência nunca é uma boa escolha. Ser rebelde nunca é uma boa escolha. A obediência é sempre, e a submissão é sempre a melhor escolha quando se trata de uma vida próspera. A humildade, ser humilde é agradável a todos. Portanto, rebeldia e desobediência nunca é a melhor opção. Basta olharmos para a história de Adão e Eva. Desobedeceu a Deus. E o que aconteceu? Foram expulsos do jardim e hoje toda a humanidade sofre as consequências do seu pecado. O medo leva à paralisia. E a paralisia leva a uma vida de fracassos. Nós temos um potencial extraordinário. Todos nós, seja jovem, seja adulto, nós temos potencial. Todos nós somos imbuídos de grande potencial. Mas o medo nos trava. O medo nos torna medíocres. É, portanto, importante que nós busquemos mais de Deus para que Ele nos alimente, nos dê coragem. A questão do medo é também algo muito importante, porque quando nós sentimos medo, nós estamos afrontando o poderio de Deus. Nós estamos basicamente dizendo que Deus não é capaz. Para alguém que diz depender de Deus, para quem que diz chamar pelo nome de Deus, ser o servo de Deus, o medo necessário, aquele dispositivo biológico que nós temos para não fazermos coisas inconsequentes, é natural. Mas o medo, quando ele se torna um pavor, é uma afronta ao poderio de Deus. Nós estamos dizendo que Deus não é capaz. A preguiça. Bom, quando Deus criou o homem, existe até uma falácia das pessoas que diz que gostaria de saber quem foi que criou o trabalho, né? Deus criou o trabalho. Deus criou o trabalho. Deus criou o homem, colocou no jardim. O objetivo de Deus em colocar o homem no jardim foi para que ele lavrasse o jardim. O homem não vivia do que caía do céu. Não, de forma alguma. O homem trabalhava ali no jardim. É preciso sermos humildes. É preciso termos coragem. E é preciso trabalharmos.
para sermos prósperos, para aproveitarmos as oportunidades nas nossas vidas. E quando nós cairmos em um desses problemas, a solução é sempre voltar atrás. A solução é sempre nos arrependermos, buscarmos o perdão de Deus, e Ele nos dará novas oportunidades. O homem, o beneficiário do milagre. A restituição divina aconteceu também na vida de outros servos de Deus, como por exemplo Abraão. Abraão teve que esperar muito tempo até o seu herdeiro nascer, mas no tempo certo o Senhor cumpriu com sua promessa e Abraão foi o pai não de um filho somente, mas de uma grande nação. Abraão é o nosso pai na fé, e a promessa que Deus fez a Abraão, ele ainda em Ur dos Caldeus, levou muito tempo. Abraão teve que ter muita paciência, muita fé em Deus. Às vezes Deus nos faz promessas e nós temos urgência para que isso aconteça. Aqui, sem dúvida, Abraão passou pelo trabalho de abater a ansiedade. Mas mesmo assim nós vemos que Abraão e Sara ainda erraram, foram ansiosos quando Abraão tomou Agar como mulher para que ela lhe desse um filho. E isso trouxe grandes e graves consequências para aquela família. Abraão tentou antecipar o tempo, é uma reflexão que vale muito a pena nós olharmos para a vida de Abraão e ver que o homem que Deus escolheu para dar origem ao povo de Deus, para que desse povo viesse o Messias, esse homem foi um homem que em alguns momentos foi precipitado e sofreu com isso. A nossa precipitação, a nossa ansiedade vai nos levar a consequências até drásticas em nossas vidas. Mas se nós formos pacientes, no tempo certo, o Senhor cumprirá a promessa, porque Ele não falha. Ele não tarda e não falha. Outro personagem bíblico que nós vemos a sua história, uma história de muito sofrimento, mas que o final da sua vida foi de muito gozo, é José. José passou sua juventude como escravo no Egito. Parecia que os seus sonhos e projetos haviam falido, mas Deus, em segundos, mudou a história de vida de José. De prisioneiro a governador do Egito. Os anos como escravo e prisioneiro foram um tempo de treinamento para algo maior da parte de Deus. Nada foi perdido. Quando nós olhamos para a história de José, parece uma história de fracasso o seu início. Porque primeiro ele é o filho amado do pai, Jacó. Depois ele tem sonhos. Seus sonhos são sonhos extraordinários. Primeiro ele está com seus irmãos e os feixes dos seus irmãos se curvam diante do feixe dele. Depois ele tem outro sonho ainda mais profundo, onde 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante deles. Uma clássica referência, claro, ao pai, mãe e irmãos se curvando diante dele. Mas de repente, para quem teve esse sonho, se vê escravos em uma terra distante. Parece que o plano de Deus havia falhado, mas Deus tem o seu caminho. Os anos como escravo e prisioneiro foram um tempo de treinamento para algo maior da parte de Deus. Nada foi perdido. José aprendeu a ser humilde. José aprendeu a esperar. José aprendeu a depender de Deus, o que sem dúvida aqui é o mais importante. Aprendendo com a espera. O Senhor também tem um propósito na dor e no sofrimento. Na vida existe tempo de alegria e tempo de tristeza, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Abraão teve de esperar por Isaac, seu herdeiro, durante anos, mas a espera fez dele um herói da fé. Isaac teve que perder um pouco de tempo e recursos cavando poços, mas ele aprendeu a arte da persistência e da boa vizinhança. É importante esse aspecto da história, especialmente aqui de Isaac, onde a Bíblia conta que ele cavou os poços e os seus vizinhos
aterravam os poços, e ele não buscou conflito com nenhum deles. Esperou no Senhor, persistiu em fazer a obra, até que ele teve o seu tempo de paz. Para nós cristãos é sempre importante aprender a esperar em Deus. Às vezes, quando acontece alguma coisa com a gente, nós sempre buscamos o confronto. Buscamos resolver com ímpeto. Buscamos resolver na base da força, na base do conhecimento humano. Isaac nos dá aqui uma lição extraordinária. Ele se manteve no seu lugar, esperando em Deus, continuou o seu trabalho e foi próspero por causa da sua paciência, por causa que esperou em Deus, foi persistente. Primeiro, Isaac não foi para o confronto. Segundo, Isaac não desistiu. É sempre importante que uma luta, uma batalha, ela só deve acontecer se for extremamente necessária. Às vezes nós entramos em determinadas batalhas que elas não tinham a menor necessidade. E quando nós iniciamos uma batalha que não tinha necessidade de iniciar, certamente o resultado é sempre prejuízo. É sempre prejuízo. Isaac soube não ir para o confronto. Isaac soube que aquele não era o momento de luta, não era de ir para o confronto. E persistiu, ele sabia que ele precisava persistir. Dirigido por Deus, persistiu e então teve êxito na sua vida. Moisés teve que passar um período de 40 anos no deserto, mas esse tempo aperfeiçoou seu caráter e o preparou para assumir a liderança do povo de Deus. A história de Moisés também é uma história maravilhosa. Moisés poderia imaginar que o povo está lá no Egito sofrendo. Ele era um guerreiro. Talvez Moisés poderia pensar, esse era o momento de ele libertar o povo, porque ele tinha todo o conhecimento militar. Ele conhecia a arte da guerra, a arte da batalha, a arte de usar a espada. Ele era um líder grandioso, reconhecido, respeitado pelos egípcios. Mas nós também aprendemos aqui com a história de Moisés, de que Deus não dá a sua glória a homens. Se Moisés liberta o povo naquele momento, possivelmente ele ia dizer que pela sua força, pelo seu conhecimento, pela sua estratégia militar, ele havia libertado o povo do Egito. Mas Deus leva ele para o deserto, para que ele aprendesse a depender de Deus, para que ele aprendesse a ser humilde, para que ele aprendesse a amar o povo, porque o povo ia dar muito trabalho para ele. Então tudo que nós passamos é também uma forma de preparo que Deus usa para que nós, quando tivermos em posse da nossa bênção, não jogá-la fora. Na vida de Ruth, seu casamento, sua viuvez, não foram em vão. Ela conheceu o Deus de Israel e entrou para a árvore genealógica do Salvador. A história de Ruth é uma história maravilhosa. Talvez a história mais brilhante de conversão no Velho Testamento. Uma mulher estrangeira que casou com um homem estrangeiro. O seu marido morreu, seu sogro morreu, toda a família do seu marido morreu, sobrou sua sogra. O problema é que voltar com a sogra também viúva seria um sofrimento colossal. Mas o que nós ouvimos de Ruth é: o teu povo será o meu povo e o seu Deus, o meu Deus. Ruth não ficou lamentando pelo que aconteceu lá na sua terra. Ruth não ficou lamentando a morte do seu marido, mas ela prospectou algo melhor na terra de Judá. Talvez Ruth possa ter ouvido falar do significado do nome Belém, casa de pão, e ela então entendeu que lá estava a sua bênção. E assim nós conhecemos a história de Ruth. Eu aconselho você, professor, a estudar um pouco sobre a história de Ruth, que é uma história formidável, maravilhosa. Ruth então deixa tudo para trás, esquece o passado e segue em frente. É maravilhoso entender essa perspectiva da história de Ruth. Em nenhum momento nós vemos Ruth olhando para trás, lembrando do passado, lembrando de Moabe, como por exemplo os israelitas, quando saíram do Egito e então reclamaram, murmuraram,
desejaram as coisas que estavam no Egito. Mentalidade de escravos dos israelitas, é claro. Ruth não olhou para trás. Essa é uma história maravilhosa, um exemplo fantástico. Não olhe para trás. Esqueça o que passou. Olhe para frente. Olhe para Cristo. Olhe para o seu Senhor, o seu Salvador. Não importa o que tenha acontecido na sua vida atrás. Não importa se alguém te machucou, se alguém foi preconceituoso com você, se alguém te feriu, se alguém te abandonou, se alguém duvidou de você. Não importa. Não importa. Siga em frente. Não desista. O tempo melhor da sua vida é esse tempo que você tem a oportunidade de fazer as coisas acontecerem pela graça de Deus. Um jovem parado no tempo. Um terrível engano. A sensação de estar parado no tempo deve ser terrível. A pessoa se sente perdida e inútil. Talvez esses sentimentos tenham afligido o filho pródigo depois de ter abandonado seu pai e desperdiçado toda a sua fortuna. Você pode encontrar a história do filho pródigo lá no famoso capítulo perdido, Lucas capítulo 15, versos de 11 a 32. Eu, inclusive, aconselho você, professor, a fazer um estudo mais aprofundado, que é uma história maravilhosa. O filho pródigo parou no tempo quando decidiu viver a sua vida longe da casa do seu pai. Bom, não é uma escolha muito inteligente deixarmos a casa do pai. E nesse aspecto, não é que nós, por exemplo, os jovens, tenham que viver, envelhecer, casar e morar dentro da casa do pai. Não é nesse aspecto. No aspecto de que o filho pródigo, ele não tinha nenhum preparo e ele estava indo para um lugar que ele não deveria ir. Às vezes é preciso nós sairmos do nosso lugar. Mas quando esse lugar se trata da presença de Deus, nunca é tempo de sair. Na sua vida pessoal, é absolutamente necessário que você se levante do seu lugar. É absolutamente necessário que você empreenda, que você procure melhorias para a sua vida, mas sem sair da presença de Deus. O problema do filho pródigo foi sair da presença do pai. O problema do filho pródigo foi dar ouvido a pessoas mundanas. O problema do filho pródigo foi se entregar ao pecado. Quando ele viu que lá, tudo aquilo lá era passageiro, tudo aquilo lá era efêmero, ele então parou e refletiu e viu que tudo aquilo era uma perda de tempo. E agora, como voltar? Ele precisava voltar, porque se ficasse lá ele morreria. Ainda bem que ele teve disposição de voltar. E ainda melhor que o pai estava de braços abertos para recebê-lo. Ei, é importante nós refletirmos sobre isso aqui. Na nossa vida pessoal é sempre importante nós nos levantarmos, tomarmos uma posição, fazermos alguma coisa, estudar, trabalhar, mudar de cidade, caso seja preciso. Mas nunca é tempo de sair da presença de Deus. Nunca. Sair da presença do Pai é sempre um prejuízo grande. E talvez até irreparável. Porque em alguns momentos pode levar até a morte. E a morte, a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quantos jovens também não estão parados no tempo? Pois decidiram deixar a Deus, Jesus e a igreja, e foram viver segundo esse mundo. Eu disse agora há pouco que nós, na nossa vida pessoal, precisamos tomar uma atitude. Precisamos sair da casa de nossos pais biológicos, estudarmos, empreendermos, construir a nossa própria vida, casarmos, termos a nossa família, termos a nossa própria casa, mas sair da presença de Deus, jamais. Quantos jovens que estão lá fora, pensando que estão vivendo o melhor tempo da sua vida, mas na verdade estão parados. Ou pior, estão caminhando para um abismo, pois decidiram deixar Deus e a igreja.
Foram viver segundo o mundo. O mundo, ele é cruel. O mundo só vai lhe oferecer caminhos que lhe levam à destruição. Nenhum caminho que o mundo oferece leva à eternidade de bênção. Todos os caminhos que o mundo lhe oferecer, seja o caminho da prostituição, seja o caminho do dinheiro fácil, seja o caminho das drogas, seja qualquer caminho que o mundo oferecer, sempre lhe levará à morte. Mas o caminho de Cristo, o caminho de Deus, que é Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, nos levará a ter vida e vida com abundância na eternidade. O mundo é enganador, é efêmero, e muitos erroneamente estão seguindo os passos do filho pródigo. Como eu já disse, às vezes não dá tempo de voltar atrás. Mas se você está ouvindo, se você está estudando essa lição hoje, entenda, não importa o que você tem vivido, talvez você esteja na igreja, mas você está vivendo para o mundo e não para Cristo. Eu quero que você entenda que o mundo é enganador, é passageiro. Seguir os passos do filho pródigo não vai levar você ao melhor, mas sempre ao pior. Talvez você possa olhar para a história do filho pródigo e dizer: o filho pródigo voltou para a casa do pai, foi recebido de braços abertos. O filho pródigo voltou para a casa do pai, sim, e foi recebido de braços abertos. Mas talvez você não tenha esse tempo. Talvez você não tenha essa oportunidade. O tempo é remido. O tempo não é algo que se deve desperdiçar. O tempo é algo que se deve aproveitar. Aproveitando o tempo, aproveita-se também a oportunidade. A melhor oportunidade, a oportunidade que se deve aproveitar é a oportunidade de estar na presença de Deus e longe do mundo. Aprendendo com o erro. O melhor caminho para quem descobre que está na direção errada é retornar de onde partiu. O caminho mais curto é dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Lucas 15, 21. A primeira providência para quem quer recuperar o tempo perdido é reconhecer o erro, arrepender-se e buscar o perdão divino. Maravilhoso isso aqui. Maravilhoso. Como eu disse no início, quando Deus quer nos abençoar, quando Deus quer restaurar as nossas vidas, Ele nos conclama a nos arrepender. Eu já disse no início desse estudo, temos necessidade de muitas coisas na igreja e pessoalmente como crentes, mas talvez uma das maiores necessidades que nós temos é a necessidade de arrependimento. Precisa haver um grande e profundo arrependimento nos dias de hoje em nossas vidas. Precisa haver contrição. Precisa haver um quebrantamento profundo. Precisamos rasgar os nossos corações. Como diz o profeta, rasgue os vossos corações e não as vossas vestes. Precisamos ter um coração arrependido. Precisamos reconhecer. Sabe, é difícil você reconhecer os seus erros. É difícil. É difícil você olhar para você mesmo. É mais fácil você olhar para o seu próximo, para o seu irmão. Mas é difícil olhar para você mesmo. Mas a restituição, a restauração, o perdão divino vem primeiro por um olhar para si mesmo e reconhecer a miseridade da sua vida, a sua necessidade de perdão. O arrependimento é sem dúvida o caminho que nos leva à restauração. Seguindo em frente, muito importante. O caminho de volta até a casa do pai deve ter sido difícil. O filho pródigo sabia que poderia sofrer rejeição devido às suas atitudes erradas, mas ele estava disposto a seguir em frente e recomeçar. O pai, ao ver o filho que estava perdido de volta, não lhe faz crítica alguma, mas diz: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Lucas 15, 22. Deus jamais abandona aqueles que se arrependem e desejam voltar para perto dele. Ei, amigo, eu não sei como tem sido a sua vida. Talvez você tenha se lamentado
pelo momento em que você está vivendo na sua vida, mas eu quero levar a você esta palavra para que você reflita. Talvez esteja faltando uma reflexão e um profundo arrependimento na sua vida. Talvez esteja faltando você fazer como o filho pródigo, parar, fazer uma análise, lembrar da casa do pai e dizer: lá em casa tem fartura, eu estou aqui no meio de porcos. Devo voltar, clamar a Deus para que Ele lhe dê forças para voltar. Arrependa-se. Deus jamais vai abandonar aqueles que se arrependem. Há sempre a oportunidade de se arrepender e voltar para os braços do Pai. Conclusão. O tempo pertence ao Senhor e não existe tempo perdido quando estamos junto a Ele, fazendo a sua vontade. Fora de Cristo, não há nada, só juízo, só a ira de Deus. Mas em Cristo, nós temos a abundância de Deus. Nós temos o seu Espírito, nós temos a sua glória, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna, nós temos a alegria da salvação. O tempo pertence ao Senhor e não existe tempo perdido quando estamos juntos a Ele, fazendo a sua vontade. O mundo pode dizer para você que está na igreja, que está fazendo a vontade de Deus, que ser um crente é tempo perdido, é perder tempo. Mas perder tempo é servir ao mundo. E quem serve ao mundo serve ao diabo. Sirva a Cristo, esteja em Cristo, faça a vontade de Deus e você estará protegido. Perdemos tempo quando abandonamos o Pai e decidimos viver a vida do nosso modo. Viver a vida do nosso modo nunca é ganhar tempo, é sempre perder tempo. Perguntas. Quando podemos afirmar que estamos perdendo tempo? Quando passamos a viver fora dos propósitos divinos. Cite exemplos bíblicos de perseverança diante das dificuldades. Jó e Paulo. O que Davi fez a Mefibosete e que os reis não costumavam fazer? Davi restituiu a Mefibosete todas as terras de seu pai, Saul. As adversidades na vida de José fizeram com que ele perdesse o seu tempo? Não, de modo algum. Elas contribuíram para forjar o seu caráter e para prepará-lo para cumprir, para ocupar a posição de governador do Egito. Muito importante, diz-se que o melhor soldado é forjado no calor da batalha. Você tem esperado o tempo de Deus na sua vida? Resposta pessoal, isso é importante. Professor, que você faça essa pergunta e peça aos seus alunos que reflita sobre essa questão. Bom, fique por dentro do comentário da Escola Bíblica Dominical, acesse o site www.ebdinfoco.com e você terá uma enormidade de material onde você vai poder enriquecer extremamente a sua aula na Escola Bíblica Dominical. O meu muito obrigado a todos do EBD em Foco, a você que faz parte dessa família e a você que faz uso desse material, que Deus possa abençoar, você tenha uma ministração abençoada e nós estaremos sempre por aqui para contribuir de acordo com a vontade de Deus para o melhor para a Escola Dominical. Que a Escola Bíblica Dominical seja uma manhã de vitória para você e sua família. Que Deus em Cristo vos abençoe. Paz e bem a todos.